Som. Gostaria de convidar os irmãos para estar adentro à igreja, para nós estarmos dando início ao nosso culto nesta noite. Gostaria de convidar os irmãos aí, vamos esse momento de nós estarmos aqui na casa do Senhor é muito bom, né? É um momento que a gente fala um com o outro, chega, passa uma semana às vezes sem ver, aí a gente fica aquela alegria, isso é muito bom, Deus é muito bom, né? Bom, gostaria de convidar a igreja nesse momento para ficar em pé, para nós darmos o início ao culto de adoração ao Senhor. E vamos estar orando ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, né? Senhor Deus amado Pai, nesta hora, Senhor, quero agradecer o Senhor por mais um dia que Tu nos concede. Louvamos e bendizemos Teu nome, porque Tu és maravilhoso, Tu és lindo. E Senhor, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar neste culto. Que tudo o que nós viemos fazer nessa noite seja para adorar, edificar, engrandecer o Teu nome. Deus, queremos somente que o Senhor atue nesta noite no meio de nós. Em nome de Jesus. Senhor, seja aqui nesta hora o Teu Espírito Santo derrame sobre cada um que está aqui. E que aqueles que estão a caminho, Senhor, o Senhor guarde e livre de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Que tudo, Senhor, seja para glorificar o Teu nome nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, abençoe os meus irmãos, renova nossas forças todos os dias. Senhor, dá-nos ânimo, alegria de Te servir, em nome de Jesus, porque nós não somos nada sem o Senhor, dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia todos os dias, Pai. Nós não somos, quem somos nós para que podemos falar que amanhã vamos nos levantar, ou daqui a pouco sair daqui para fazer alguma coisa? Nós não somos nada, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, Senhor, Tu tem nos alcançado todos os dias, e eu creio na fé que nós temos no Senhor. Se assim o Senhor permitir, nós vamos sair, vamos dormir, e amanhã vamos levantar para fazer os nossos afazeres, e no final de dia, Senhor, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, ler em Efésios 3. É um texto bem conhecido, né? 3, 19 e 20. E o 21 também. Amém? Deixa eu ver se já está na mídia. Tá. E conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por toda geração, para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Aquele que é conhecido, né? O amor de Deus, não existe o amor. Não existe aquele que é mais poderoso que o nosso Deus, né? Que Ele pode fazer infinitamente aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou necessitamos. Somente se Deus, que a qual nessa noite nós estamos aqui reunidos como igreja, né? Pedindo ao Senhor, e Ele vai nos conceder. Ele é poderoso. É uma palavra muito forte. Esse Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso. Poderoso. E Ele vai fazer de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Amém? Nesse momento eu gostaria de estar chamando
o Ministério de Louvor para estar adorando juntamente com a igreja, amém? A paz, Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar exaltando o nome do Senhor, como nós fazemos todos os dias, porque isso já virou um hábito nosso, já virou uma prática, porque adorar o Senhor virou um motivo do nosso viver, virou um motivo da nossa festa, da nossa alegria. Você concorda comigo? Aleluia. Que isso foi muito fraco para a igreja do Senhor. Fala mais uma vez, igreja. Você concorda comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. É tempo de festa, é tempo de alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e hoje nós estamos fazendo memória disso. Aleluia. Nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Nós estamos relembrando da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele nos tirou da mão do diabo. Ele nos deu vida. Ele nos tirou do império das trevas e hoje a gente tem perdão. Hoje a gente tem acesso direto ao nosso Deus. Hoje podemos falar, Abba, Pai. Porque o Espírito Santo de Deus nos deu essa autoridade desde que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de alegria, é para celebrar mesmo, é para glorificar mesmo, e não importa o que as outras pessoas do lado de fora forem achar dessa igreja, mas essa igreja vai estar animada, essa igreja vai estar feliz, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu vida, e nós não vamos deixar de celebrar, nem hoje, nem amanhã, e nem depois de amanhã, por quê? Porque Jesus Cristo nos salvou, aleluia, né? Glória a Deus. Transformou nosso choro
cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Prato de júbilo, gritando de alegria. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Prato de júbilo ao Senhor, gritamos de alegria. Por quê? Seu nome é Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom em todo tempo. Deus é bom. Declara essa noite, Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que
Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus nos ama. Aleluia. Aleluia.
A igreja precisa sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, como Ele nos amou, né, irmãos? Obrigado, Ministério de Louvor, que Deus possa estar abençoando. E daqui a pouco nós vamos ouvir de novo o nosso ministério louvar o Senhor. Mas nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para nós estarmos fazendo o nosso momento ofertório. E convido você também que está nos assistindo, né? Queira também, nesse momento, também fazer um momento ofertório para nos abençoar. E esse momento é da igreja, mas, né, nós queremos também, se os irmãos que estiverem online, quiser também nos ajudar, quiser ofertar na casa do Senhor, vai ser de bom agrado. Então, eu gostaria de chamar a irmã Ruth, a diaconisa Ruth, o irmão José Roberto, o irmão Marquinhos, a irmã diaconisa Elizabeth, 193 do HCC. Cantor é HCC. Som. Não é cantor cristão, não. Ah, não tem. Encosta o microfone. Vai. Maravilhosa graça, graça de Deus em paz. Como poder cantá-la, homem de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus por Pai. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, por a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus por Pai.
do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Amém. É linda, né? A maravilhosa graça de Deus por nós, né? É assim mesmo, irmão. Nós estamos ensaiando aqui para cantar lá no céu, né? Aqui é só o começo, né? E um dia nós vamos estar lá diante do Senhor, todos adorando o Senhor, com as vozes lindas que nós temos e lá junto e com os anjos louvando e adorando o Senhor. Aqui é só um teste, né? E nós estamos sendo aprovados, graças a Deus por isso. Amém? Eu gostaria de chamar o irmão Rogério para estar orando pelo dízimo e pela oferta. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Podemos ofertar, dizimar na tua casa, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós queríamos conhecer os nossos visitantes. Nós temos visitantes, a nossa igreja nesta noite. Estou vendo um jovem ali. Fique em pé. Esse é o filho da Amanda? Isso, parece demais com a mãezinha. Coisa linda. Qual é o seu nome? Pedro? Isso. Alguém desse lado aqui? Espera aí. Tem não, né? E tem o meu irmão Dimas, né? Tem? Quem? Ah, irmã da Marília. Lúcia está quase nossa, né, Lúcia? Mas seja bem, filho. Qual é o nome da senhora? Irmã Carmen, né? É quase nossa, gente. E o meu irmão Dimas também está ali, né? Também é quase nosso já. Falou que vai ficar aqui nessa igreja. Então, é quase nosso já. Então, a gente somos gratos ao Senhor pela vida de cada um, tá, Pedro? Pela sua vida, que Deus pode te abençoar, pelo Dimas, pelo milagre de vida na vida do meu irmão, pela dona Carmen, irmã Carmen, né? Amém. Deus possa estar abençoando. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidar a igreja para nós ficarmos em pé. Tem o Leonardo, já não é, o Léo não é visitante, é da casa, como sempre, desde pequenininho, né? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor, mais um louvor, e após o louvor, nós vamos passar a palavra para o nosso pastor. Amém? O soldado tem que estar preparado, né? Aleluia, que tremenda graça, né? Que infalível amor desse nosso Deus para conosco, né? Ele morreu em meu lugar. A minha cruz, a sua cruz, Ele levou. Aleluia, louvado seja esse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Infalível amor, como meu
Amém. Tremenda graça, né? Eu gostaria de chamar o irmão Marquinhos para estar orando pelo pastor nesse momento. Som. Som, som. Som. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua graça que nos libertou, ó Pai. Pela maravilhosa graça, ó Deus, que nos resgatou, ó Pai, e que não olhou, ó Deus, para quem somos, ó Deus, mas o seu grande amor, ó Deus, está acima de tudo, ó Pai. Então te louvamos por isso, ó Deus. E em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela vida do teu servo aqui, ó Deus, o pastor, ó Pai, e queremos entregar ele nas suas mãos, ó Deus. Que os nossos corações, ó Deus, ouvidos, ó Deus, possam estar focados, ó Pai, na mensagem, ó Deus, que tu tem para nós. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele, ó Deus. Continue operando, ó Deus, e falando através do teu servo, ó Deus, aos nossos corações. Que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, à tua voz, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, amados. Deixa eu falar no microfone. Graças e paz, amados. Amém. Boa noite a todos. Pode sentar, porque daqui a pouco a gente vai ler a palavra e você vai ficar de pé. Pode contar. Mas eu quero agradecer a Deus muito por essa oportunidade. Agradecer a você que nos assiste. E a Sheila está em casa assistindo, né? Se o diácono Wilson estiver também assistindo, já vou dizer aos nossos irmãos, diácono Wilson, irmã Sheila, esteja se preparando para participar da ceia conosco. A Carol está aqui, né? Estaria em Macaé, mas está aqui. Então, quando estiver em Macaé, eu falei para ela, prepara para participar. Mas nessa noite eu estou muito grato a Deus pela vida dos nossos irmãos, nosso irmão Dimas, o milagre de Deus, nosso jovem ali, que está presente, e o nosso irmão Leonardo, né? Que não saiu daqui em nome de Jesus, né? Que o pastor Douglas, que é meu amigo, que não ouça isso, tá bom, filho? Mas se ele assistir a live, vai estar lá, né? Então, vou te pedir para você ficar de pé, porque soldado no quartel quer trabalho. Eu entendi isso, né? E abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 14. Marcos, capítulo 9, verso 14, até o verso 24. Diz assim, todos acharam, digam amém.
dá um status para ela dizendo: geração incrédula. Até quando eu vou suportar? Mas eu queria, à luz do texto, pensar com você, porque chega um ponto em que Jesus aguça a fé desse pai. E eu queria caminhar contigo, porque muitas vezes nós precisamos olhar para o texto, olhar para aquilo que Deus pode fazer e aguçar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Sem fé é impossível ver as coisas de Deus acontecer. Sem fé é impossível ver o milagre de Deus acontecer na vida de alguém. Sem fé nós não conseguimos dar um passo nesse evangelho que nós dizemos, que nós servimos, que nós vivemos a cada dia. Eu queria pensar contigo, eu queria que a gente fosse versículo por versículo e pensar sobre esse momento, esse centro da mensagem que Jesus quer aguçar a nossa fé. Então acompanha comigo. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudavam. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um no meio deles respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. A palavra do Senhor mostra um cenário. Mostra um cenário que aquele menino estava possuído de um espírito. Algumas pessoas vão pensar que aquilo era uma doença psicomática, aquilo era uma doença psicológica, que aquilo era uma doença que deveria ser tratada com remédios. Há uma coisa muito clara para mim que eu quero pensar com você. Obrigado, filha. Há uma coisa muito clara para mim que eu quero pensar com você, é que tem momentos em que Deus permite que o médico humano trate. Tem momentos que você vai precisar tomar um remédio, tem momentos que você vai precisar se cuidar, tem momentos que você vai precisar passar por uma cirurgia, porque Ele vai permitir isso. Mas uma coisa ficou clara para mim, que Jesus está falando nesse texto, que esse menino está possuído de um espírito imundo. Espírito imundo é demônio. Espírito imundo é aquele que toma as pessoas, tira a sua consciência, entra nas pessoas e começa a agitar essas pessoas, começa a manifestar. Aí fica uma coisa muito clara, que Jesus começa a falar algumas coisas para nós com relação à nossa fé. E aí eu queria pensar com você, porque quando nós falamos ser de uma área humana, de uma área que pode ser tratada com médico, ou de uma área espiritual, esse Jesus, ele pode operar em qualquer área e curar quem ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que Jesus pode curar alguém de alguma enfermidade física? Você crê que Jesus pode curar alguém de uma enfermidade psicológica? Você crê que Jesus pode curar alguém de uma enfermidade da área da psiquiatria? Você crê que Jesus pode curar alguém, pode libertar alguém que está possuído por um espírito imundo? Você crê nisso? Porque muitas vezes nós oramos e achamos, não, isso aqui só o médico pode tratar. Mas eu queria te dizer nessa noite, o médico dos médicos, ele pode operar maravilhas na vida de qualquer pessoa. E aí a palavra do Senhor diz que o pai dele fala: meu filho está possuído de um espírito imundo, e este sempre se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai defiando. Aí ele começa a falar: pedi aos discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Quando chega nesse ponto, eu penso que Jesus permite acontecer isso na vida dos discípulos, porque depois Jesus vai falar para os discípulos e vai dizer para ele, depois Jesus vai dizer para eles assim: vocês são uma geração incrédula. Depois os discípulos vão chegar para Jesus e vão perguntar: Senhor,
Por que que nós oramos, não conseguimos expulsar? Jesus vai falar para eles assim: olha, esse só sai com jejum e oração. Jejum porque você precisa estar em consagração. Oração porque você clama ao Deus vivo. E a oração, quando você faz, é porque você chama o poder de Deus. E oração, para que as coisas aconteçam, precisam ter fé. Precisamos ter fé. E a palavra do Senhor mostra que o Pai chega e Jesus fala, ele fala para Jesus dizendo assim: pedi aos discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Por causa de quê? Por causa da sua pequena fé. Jesus fala para eles assim: olha, vocês precisam orar e jejuar. Vocês têm uma fé que ainda não chegou ao pequeno grão de mostarda. Vocês precisam ter fé para tocar a mão na área espiritual. Vocês precisam ter fé para fazer a minha obra. Vocês precisam estar confiando em mim. Vocês precisam crer em mim, porque quando vocês não vão fazer coisas humanas. Vocês vão fazer a minha obra. E aí, como é que está a fé da igreja? Que Jesus diz para eles assim: vocês são uma geração incrédula. Uma geração que ora e as coisas não acontecem. Uma geração que ora e não vê as coisas acontecendo. E aí Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino aqui. A palavra do Senhor diz que Jesus chama, manda trazer o menino, e na mesma hora, Jesus expulsa aquele espírito imundo, porque é no nome dele que nós fazemos essas coisas. É no nome dele que nós operamos maravilhas. É no nome dele que nós clamamos. É por causa dele. É ele quem tem o poder. E diz a palavra do Senhor: quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se, balançando o menino de um lado para o outro. E aí Jesus está mostrando uma igreja sem fé, sem poder, uma igreja longe daquilo que ele sonhou, uma igreja longe daquilo que ele quer, uma igreja que está em consagração, uma igreja que precisa avançar. Jesus está falando assim: olha, cara, tem que se consagrar, olha, tem que orar, olha, tem que ter fé, tem que avançar. E diz a palavra do Senhor que Jesus fala isso para essa igreja. Mas uma coisa que me chama a atenção é que tinha mais um personagem nessa história, o pai do menino. E Jesus faz uma pergunta para esse pai do menino, dizendo assim: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Há quanto tempo esse menino está assim? Aí que fica uma coisa muito clara para nós. É porque aonde está a fé desse pai? Aonde está a fé de alguém que vê o seu filho dando passos largos ao inferno e não sabe o que fazer? Em quem ele está confiando? Porque Jesus diz para ele assim, porque Jesus sabe a resposta. Há quanto tempo esse menino está assim? Ele fala assim: desde a infância. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está aguçando a fé da igreja, dizendo para a igreja: tenha fé, avance, se consagre, confie em mim. Mas agora ele também está aguçando a fé do pai, e perguntando ao pai assim: olha, aonde você está colocando a sua fé? Porque você está sofrendo há muito tempo com isso, e pode ser que você está confiando em muitas coisas. Pode ser que você está confiando no Deus que teus pais te ensinaram. Pode ser que você está confiando na religião que você aprendeu quando criança. Pode ser que você está confiando em alguém. Pode ser que você está confiando em promessas, em realizar promessas. Pode ser que você está confiando em fazer trabalhos para você ter alguma coisa. Mas aonde que está a tua fé? Em quem você está colocando a tua fé? Quando Jesus pergunta ao pai dele,
ao pai do menino, Jesus está perguntando para ele assim: aonde você está colocando a tua fé? E ele diz assim: desde a infância. Como, em quem você está colocando a tua fé? Em quem você está confiando? A palavra do Senhor diz que esse Deus, esse Jesus, ele está agora aguçando a fé desse pai. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Jesus trata curando, libertando, é a fé das pessoas. Todas as vezes que Jesus opera um milagre, ele diz uma coisa assim: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai, porque a tua fé te salvou. O pai é aguçado na fé agora. O pai é perguntado: aonde? Desde quando? Desde quando você continua? Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem confiado os seus filhos? Em quem você tem confiado a sua casa? Em quem você tem confiado? Por que você não me procurou antes? Jesus está falando para eles assim: ó, você está há muito tempo sofrendo, mas você tem um caminho, você tem uma pessoa a aclamar, você tem o Deus que responde à fé, o Deus aonde a fé é verdadeira, o Deus aonde nós colocamos a nossa fé e pode realizar maravilhas na nossa vida. E esse pai, Jesus pergunta para ele: há quanto tempo? Ele diz: desde a infância. Talvez você esteja aqui nessa noite sofrendo desde a infância. Talvez você esteja aqui nessa noite com coisas lá de trás. Talvez você esteja aqui nessa noite com falta de perdão lá de trás. Eu queria nessa noite dizer para você: clama a Jesus, porque Ele pode libertar, Ele pode liberar o perdão na tua vida, e tudo que está lá atrás cair por terra, e você receber a bênção de Deus nessa noite. Talvez você está preso lá atrás, como estava esse pai. E Jesus pergunta para ele assim: desde quando? Desde a infância. Jesus começa a aguçar a fé. Como é que está a tua fé, meu irmão? O que está te prendendo? Talvez você tenha andado como esse pai andou, por tantos os lugares. Talvez você tenha seguido todos os caminhos. Talvez você tenha tentado andar em tudo, tentado fazer de tudo, e não tenha ainda achado o caminho de Jesus. O que Jesus está falando para ele é o seguinte: por que você está indo para tudo quanto é lado? Por que você está clamando a outros deuses? Por que você está confiando na tua força? Por que você está assim? O que Jesus está querendo aguçar a nós nessa noite é: a nossa fé está em quem? A nossa fé está em quê? Será que estamos confiando na fé dos nossos pais, na religião dos nossos pais? A palavra do Senhor diz que Jesus pergunta isso para ele, e ele fala assim: Senhor, desde a infância. Talvez tenha pessoas aqui que estão confiando na sua própria força, estão andando longe de Deus desde a infância, e Jesus está falando assim: olha, você pode clamar a mim e encontrar o caminho da cura, da salvação em mim, porque sou eu o autor e consumador da fé da tua vida. Você pode nessa noite ter fé em Jesus, você pode nessa noite clamar a Jesus, e a palavra do Senhor diz que ele chega para esse Jesus e fala o seguinte: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa. Repara que agora Jesus pergunta a ele, e ele diz assim: mas se o Senhor pode. Jesus vai dizer para ele: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível quando nós cremos no Deus verdadeiro. Não há nada impossível quando nós cremos em Jesus. Ele diz assim, ó: tudo é possível, tudo é tudo. Não é pela metade. Uma libertação, uma cura. Não tem coisa que Deus não pode curar. Não tem pessoas que Deus não pode libertar. Não tem família que Deus não pode reerguer. Não tem casa que Deus não pode ajustar. Tudo é possível ao que crê. O que Jesus está falando para esse pai? Se você crê,
você verá a glória de Deus. Como é que está a tua fé? Será que você nessa noite tem fé para confiar em Deus? Será que nessa noite você tem fé para entregar a sua vida a Deus? Talvez você tenha andado longe, talvez você tenha ido muito longe, talvez você tenha esquecido desse Deus. Será que você tem fé para entregar a sua vida a esse Deus? Porque esse pai diz a ele, dizendo o seguinte: se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que o Senhor Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Olha o que esse pai do menino exclamou, dizendo: Senhor, eu creio. Nada mais do que isso. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas. Eu creio que o Senhor pode cuidar da minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas na minha casa. Eu creio que o Senhor pode me dar uma nova vida na tua presença. Eu creio. Você pode crer no Senhor Jesus nessa noite? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20, diz isso, como foi lido nessa noite, porque o Pai diz a ele assim: Senhor, eu creio, ajude-me na minha pequena fé, na minha falta de fé. Talvez falta a gente declarar com a nossa boca, dizer assim: Senhor, eu creio. Talvez falte a gente confiar nesse Deus como devemos confiar. Talvez falte a gente crer nesse Deus como devemos crer. Talvez a gente precise abrir o coração para esse Deus e dizer para Ele assim: Senhor, está faltando alguma coisa, não estou com fé suficiente. Talvez nós precisamos fazer como esse pai, dizer assim: eu creio. A palavra do Senhor está aí com a exclamação muito, muito forte, que quer dizer o seguinte: olha, não tenho para onde correr, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, ajude-me, porque talvez se eu ficar sozinho, eu não vou conseguir. Ao que Jesus, vendo que Jesus estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E a palavra do Senhor nos diz que é por causa da nossa fé que Ele faz maravilhas no meio de nós. Como é que está a tua fé? Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? A quem você está entregando a sua vida? Talvez nessa noite você precisa pensar, porque tenha feito como esse pai, desde a infância. Desde a infância eu sou aquele que não roubo, eu sou trabalhador. Desde a infância, pastor, eu sou aquele que obedeço os pais, eu sou aquele que vive uma vida legal. Desde a infância, pastor, olha, eu vivo a religião dos meus pais, eu caminho na religião dos meus pais. Mas Jesus está falando assim: precisa de dar mais um passo. Você precisa confiar em mim. Você precisa entregar a sua vida a mim. Você precisa fazer da sua vida agora um momento de que eu posso entrar e mudar a história da tua casa. A palavra do Senhor diz que quando Jesus entra nessa vida, diz o seguinte: vendo que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Ou seja, vida nova, novidade de vida. Você pode nessa noite receber vida nova da parte de Deus. Pastor, talvez eu nunca passei por esse momento, eu nunca tive isso na minha vida, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de que quando Jesus entra, quando Jesus opera na vida de alguém, é uma nova vida. Quando Jesus entra numa família, é uma mudança de vida. E a partir daquele momento, Jesus opera grandemente na vida daquele homem, aguça a fé da igreja, aguça a fé do Pai, e a partir dali eles vão viver uma novidade de vida na presença de Deus. Você nessa noite pode sair daqui assim, com o novo de Deus, com o renovo de Deus. Você pode sair daqui assim nessa noite,
agradecido a Deus, dizendo: Senhor, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver um novo milagre, eu quero viver de novo, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Entra na minha vida, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode me dar uma vida nova, e Jesus pode fazer isso por você nessa noite. Se você quiser, Ele vai entrar na tua casa. E querido, quando Jesus entra, é só alegria. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que ser crente é só alegria. Eu estou querendo dizer que é só alegria porque com Jesus no barco vai tudo bem. A gente passa dificuldade, a gente passa problemas, mas o barco não afunda. A gente passa os problemas do dia a dia. Eu não estou dizendo para você que entregar a vida a Jesus vai ser uma vida de mar de rosas. Ah, vem para Jesus que Jesus vai te dar o carro, vai te dar em dobro. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer para você que você pode correr o risco na sua vida de ser feliz de vez, como esse pai, indo em tudo quanto é lugar. E Jesus pergunta para ele: desde quando? Desde quando você está indo em outros lugares? Desde quando você tem buscado em outros lugares? Desde quando você tem buscado a paz em outras coisas? Desde quando você tem buscado viver uma vida longe desse Deus? A palavra do Senhor diz que esse Jesus entra, e quando Ele entra, Ele muda a história de uma família. Ele pode mudar a tua história nessa noite. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. A palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê nessa noite em Jesus, eu queria te convidar a ter uma novidade de vida, ministério de louvor. Eu queria nessa noite que você pensasse: pastor, eu andei longe, já fui em tudo quanto é caminho, já tentei viver todos os tipos de religião, já tentei confiar em tudo, pastor. Mas eu queria te dizer nessa noite que Jesus cruza o teu caminho, dizendo assim: olha, é necessário crer em mim, é necessário entregar a sua vida a mim, e você vai viver o novo de Deus, você vai viver a presença de Deus eternamente na sua casa, na sua vida, e Ele pode mudar a tua história. Eu queria nessa noite cantar contigo o que eles prepararam. Enquanto isso você medita. Será que você não tem caminhado longe de Deus? Será que não é hora de você ter fé e dizer assim: eu quero dar um passo, Jesus. Eu quero esse Jesus, eu quero viver isso aí que esse pastor está falando, eu quero viver o novo de Deus. E quando Ele entra numa família, Ele muda a história de todos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A palavra do Senhor diz isso. E você pode nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Vamos adorar o Senhor com muita alegria. Você medita nessa palavra, entrega a sua vida a Jesus nessa noite, para a honra e a glória do Senhor. Essa chance nessa noite.
quer se relacionar com você nessa noite. Pode declarar isso nessa noite? Declarar isso nessa noite. Aleluia. Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Ele me amou. Ele me ama. Aleluia. Fica o solo bem baixinho. Você entendeu isso nessa noite? Esse Jesus, ele entrou na vida daquele pai, na vida daquele menino, porque ele o ama, porque ele o amou. Talvez ele deixou você chegar nessa noite aqui para dizer assim: olha, eu te amo. A única coisa que eu quero que você faça é entregar a sua vida a mim, porque tudo é possível ao que crê. E talvez você esteja aqui nessa noite precisando dar esse passo diante desse Deus. Talvez você precisa nessa noite parar de andar por outros caminhos, entregar sua vida a Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua graça, eu creio naquilo que o Senhor realizou por mim. É por isso que nessa noite eu não posso deixar de perguntar: se você crê, se você entendeu esse amor do Pai, se você entendeu o sacrifício dele, é hora de você dar um passo e dizer: Senhor, eu creio, eu quero agora a Tua presença na minha vida. E você pode fazer isso, dizer assim: Senhor, eu quero entregar. Alguém aqui nessa noite que queira entregar sua vida a Jesus, dizer: Senhor, eu quero agora viver uma novidade de vida. Alguém aqui nessa noite, alguém que queira fazer um voto com Deus, que reconheceu que o amor de Deus, que tudo aquilo que Jesus fez foi para que Ele mudasse a sua história. Alguém aqui nessa noite que entendeu que esse Jesus passou
para dizer assim: olha, tudo é possível ao que crê. Se você crê, eu posso morar na tua vida. Se você crê em mim, eu posso fazer de você uma nova criatura. Você crê nisso? Você quer fazer esse voto com Deus? Você quer entregar a sua vida a Deus? Eu te digo, você corre o risco de ser feliz de vez. Você corre o risco de ter uma vida em abundância. Pastor, não é vida boa financeiramente, não é nada humano, mas é a presença de Deus todos os dias, te dando paz, te dando alegria, gozo do Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus, isso que é viver para esse Deus. E você pode tomar essa decisão nessa noite. Alguém nessa noite, eu não vou me prolongar por causa da ministração da ceia, mas eu queria dizer para você: não deixe de dar esse passo, porque esse Deus, Ele quer se relacionar contigo. Esse Deus, Ele quer falar com você, quer andar contigo todos os dias. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, e eu sei que ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual foi destinada. E eu peço, ó Deus, ao Senhor, que cada pessoa que ouviu a Tua palavra nessa noite, aquelas que vão assistir também a nossa live, ó Deus, que entenda, Pai, do Teu sacrifício, que entenda aquilo que o Senhor fez por elas, e que elas, ó Deus, tenham fé para dizer: eu creio, e dê um passo em Tua direção, Senhor, dizendo: Pai, eu creio na Tua missão, eu creio naquilo que o Senhor realizou por mim, eu creio no Seu amor, eu creio no Seu sacrifício, e que nessa noite, cada um de nós saiamos daqui, Senhor, meditando nesta palavra. Ó Deus, que aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ele venha nessa noite meditar e entregar a sua vida a Jesus. Ah, Deus querido, faça isso por nós e abençoe cada um dos meus irmãos nessa noite, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos cantar, me ama. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Pode sentar, querido. Vou pedir aos nossos diáconos bondosamente que tomem a frente. Como disse, você é membro da igreja, está online por algum motivo, o diácono Wilson, a Sheila, mais alguém, se estiver online, que você também se prepare para esse momento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento de nossa comunhão com uns com os outros, e aonde o Senhor Jesus nos ordenou que estivéssemos para lembrar dele, em memorial dele. Eu queria ler um texto que nós lemos toda a ceia que nós ministramos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A palavra do Senhor é muito clara. É entre você e Deus. É você se examinando. É você avaliando. E nós entendemos que a ministração da ceia é para os membros da igreja cristã evangélica, de qualquer denominação, que está em comunhão com o seu Deus, em comunhão com a sua igreja, e está de acordo com o que diz a palavra do Senhor, se examinando, vendo se está em condições. Aqueles que são batizados biblicamente, aqueles que desceram as águas, estes devem participar. E se você está aqui nessa noite, eu digo a você, não deixe de participar da ceia do Senhor. É o momento em que nós estamos relembrando, é o momento em que nós estamos anunciando a volta do Senhor. E um dia Ele vai voltar, e um dia estaremos com Ele, ceando nos céus, na grande bodas do Cordeiro, estaremos com o Senhor, e Ele novamente conosco, novamente estaremos ali, e Ele estará ceando conosco, para a honra e a glória do Senhor. Nessa noite você não pode deixar de participar, e eu queria nessa noite apresentar os elementos, pedir ao pastor Getro também, para estar aqui à frente, e eu queria estar apresentando ao Senhor os elementos da ceia, e agradecendo ao Senhor. Vamos ficar em pé. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento especial, momento das ceias do Senhor. É o momento, Senhor, em que nós lembramos que um inocente, ó Deus, se entregou por nós. Mas é um momento também que lembramos, ó Deus, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e vive está. E temos uma esperança, Senhor, porque o Senhor prometeu fazer isto em memória de mim, porque não beberei mais deste cálice e não comerei mais deste pão até que venha o reino do Senhor, até que esteja contigo, até que esteja com a igreja novamente nos céus. Senhor, este momento em que nós celebramos a ceia, ó Deus, eu quero entregar cada irmão e pedir que cada um deles, ó Deus, tenha, ó Deus, o toque do Teu Espírito Santo nesse momento, e não deixe de participar. Se alguém aqui, Senhor, que não, ó Deus, que chegou aqui de alguma forma, ó Deus, triste, magoado, com alguma coisa tentando impedir, Senhor, que o Senhor ministre ao coração, e queremos nessa noite também, Senhor, apresentar os elementos que foram preparados pela Tua igreja, bondosamente. Aqui está o pão, Senhor, aqui está o cálice, ó Pai, que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue. Ceia conosco, Senhor, ceia conosco nessa noite, fica à vontade entre nós, Senhor. Passeia no meio da Tua igreja, Senhor, como o Senhor tem passeado desde o início, Senhor, como o Senhor tem ministrado, ministra a Tua igreja nessa noite. E ceia conosco, Pai, porque é uma alegria muito grande, porque o Senhor ressuscitou, vivo está, e nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor. Muito obrigado, receba todo o louvor, toda a adoração que nós podemos nessa noite te entregar, pelo Teu grande sacrifício na cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado, Pai. Nesse momento, enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, nós estaremos distribuindo os elementos. Pedir aos diáconos para vir para cá. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo
tempo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Tua graça é um oceano, estamos afogando. Pode adorar o Senhor. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. O coração dispara, é um peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele te amou. Oh, Ele te ama. Ele te amou. Aleluia. Glória a Deus. Alguém no plenário não recebeu os elementos? Isso. Vou pedir um diácono para servir a nossa irmã Graciete, por favor. Glória a Deus. Isso. Obrigado. Mais alguém não recebeu? Então aguarda um instante. Vou estar servindo os nossos diáconos, nosso amado pastor Getro.
A palavra do Senhor diz, no texto que lemos: porque recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. A palavra do Senhor diz também: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Antes de nós tomarmos o cálice, nós temos tido como prática trocar o cálice com os nossos irmãos. E você vai fazer um voto com Deus primeiramente, depois com esse irmão, dizendo: eu vou orar por você todos os dias, até a próxima ceia. E no mês passado estive orando pela diaconisa Ruth, pelo pastor Getro. E pelo menos uma vez no dia, você vai estar orando por ele. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a oração que você está fazendo. E você pode abençoar o teu irmão. Então você vai sair do teu lugar agora e vai trocar. De preferência que não seja da mesma família. Você pode fazer isso nessa noite. Diaconisa Rita. Deus te abençoe. Vou pegar alguém aqui do Ministério Louvor também. Tus. Então tá bom. Faça isso. Isso. Amém? Você vai falar comigo assim: pastor, estou fazendo um voto diante de Deus, diante da igreja do Senhor Jesus. E todos os dias, nas suas orações, você vai lembrar desse irmão. Amém? Amém. Então tá bom. A palavra do Senhor diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Vou pedir a diaconisa Isabel para estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, porque nesta noite tu nos deste o privilégio de participar da tua mesa, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor amado. Ó Deus, obrigado por participar desse banquete, obrigado por todo o teu cuidado, obrigado pelo teu sustento. Senhor, nós te somos gratos cada dia mais. Te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor amado. Cada dia as nossas mentes e os nossos corações possam estar diante de Ti, para que Tu possa fazer nas nossas vidas aquilo que Tu queres, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento o Ministério do Louvor vai estar adorando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor juntamente com o nosso Ministério de Louvor. Com muita alegria. Glória a Deus. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Aleluia! E dessa estrada
forte do Senhor. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, nós vamos estar orando, encerrando. E eu vou estar impetrando, o pastor Jeto vai estar vindo aqui, impetrando a bênção apostólica. Após esse momento, se aguarde que nós vamos fazer algumas comunicações rápidas. E nós estaremos hoje, também temos cantina. E você aguarda só um pouquinho. Pastor Jeto, vem para cá. Vou estar orando. Que essa semana, queridos, é uma semana que começa a nossa semana de oração. Você que não colocou o seu nome, por favor, me envie ainda hoje, para eu colocar lá o dia que você vai estar orando e jejuando. Vamos orar? O pastor Jeto vai estar impetrando a bênção apostólica. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado porque nós participamos da ceia do Senhor. E agora nós queremos agradecer por cada pessoa que esteve aqui. Ó Deus, que a tua palavra, que os teus louvores, ó Deus, fale em cada coração. E que essa semente lançada, plantada, ela venha produzir frutos, ó Deus, para a eternidade. E que o Senhor salve vidas nessa noite. Nós entregamos aqueles irmãos, ó Deus, que não puderam estar. A diaconisa Jussiara, ó Deus, o irmão Amauri, dentre outros, ó Deus, como a Sheila, o diácono Wilson, ó Pai. Os abençoe poderosamente. E a cada um de nós, Senhor, nos dê uma semana repleta da tua presença. Uma semana, ó Deus, aonde o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração. Fica conosco, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda sua mão para cá. Ide em paz, benditos de Deus. Que agora o amor incomparável de Deus, nosso Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas comunhão do Espírito Santo seja com a primeira Igreja Batista do Guarani, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe, vamos em paz. Muito obrigado a você que está nos assistindo. E assim nós estamos encerrando para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.